Vamos falar agora do passo 4.2, aplicação do FCPST em empresas do Simples Nacional. Tá? Então, as empresas do Simples Nacional, elas apresentam algumas particularidades, né? Porque o valor do ICMS da operação ele não é destacado na nota fiscal emitida, né? E ele é calculado na apuração, né, do Simples Nacional, que normalmente é feita no fechamento do mês pela contabilidade. Define-se ali a tabela em que a empresa se enquadra do Simples Nacional, a faixa de faturamento, e aí com essa faixa de faturamento se define quais são as alíquotas dos tributos que estão envolvidos aí na apuração do Simples Nacional. Então, basicamente o ICMS ele não é destacado na nota fiscal eletrônica, mas quando a empresa do Simples Nacional ela está fazendo uma operação de um produto sujeito à substituição tributária, ela tem que calcular o valor do ICMS-ST como se ela fosse uma empresa do regime normal. Tá? Então, no sistema NOMOS, a forma de trabalhar isso, a gente tem campos específicos para a empresa do regime do Simples Nacional, em que o sistema calcula o ICMS da operação como se a empresa fosse uma empresa do regime normal, mas não envia essas informações na geração da NFE, e essas informações elas são importantes para que a empresa do Simples Nacional consiga calcular o valor do ICMS-ST, e agora com a NFE 4.0 o valor do FCP-ST corretamente, utilizando os mesmos critérios como se ela fosse uma empresa do regime normal. Tá? Então, para entender a aplicação aí do FCP-ST, né, em empresas do Simples Nacional, a gente vai considerar como exemplo esse CST, essa situação tributária 202, tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança de ICMS ST. Tá, então, para facilitar aí a explicação, vamos ver primeiro um exemplo aqui na tela. Tá? Na verdade, a gente vai tratar dois exemplos, tá? Uma operação interna tributada com ST e uma operação interestadual tributada com ST. Começando aí pela nossa operação interna tributada com ST, tá? Um produto com um valor de R$1.000, uma base de cálculo de CMS de R$1.000. Então, antes da NFE 4.0, considerando que esse produto aqui tem uma alíquota de CMS de 18%, um percentual de FCP de 2% nessa unidade da federação. Então, antes da NFE 4.0, a gente já tinha esses campos aqui para calcular o ICMS da operação como se a empresa do Simples Nacional fosse uma empresa do regime normal. Então, o valor do ICMS dessa operação seria de R$200 se a empresa fosse do regime normal. E aí, nos campos relativos ao ICMS-ST, eu tenho aqui um MVA de 70, a base cálculo de ICMS-ST sendo calculada com um valor de R$1.700. Eu tenho uma alíquota de ICMS-ST de 20, tá? Isso antes da NFE 4.0, e um valor de ICMS-ST de 140. Tá? Então, é 20% sendo aplicados sobre 1.700, dá o valor de 340, desconta o valor do ICMS da operação como se a empresa do Simples Nacional fosse uma empresa do regime normal, e chega a seu valor de R$140 de ICMS-ST. Isso tudo antes da NFE 4.0. Agora vamos para o depois da NFE 4.0. Então, depois da NFE 4.0, foram criados campos específicos para o Fundo de Combate à Pobreza, para o Fundo de Combate à Pobreza ST, substituição tributária. E aí, depois da NFE 4.0, essas informações têm que ser prestadas nos campos específicos. Né? Então, a empresa do Simples Nacional, como ela não destaca o valor do ICMS na nota fiscal eletrônica, então ela não precisa se preocupar com o valor do FCP. Tá? Então, se a empresa do Simples Nacional está fazendo uma operação que não está sujeita ao regime de substituição tributária,
não tem nenhuma mudança relevante aí do antes da NFE 4.0 para depois da NFE 4.0. Por isso que o nosso foco aqui nesse artigo é uma operação tributada com substituição tributária. Então, quando a operação é tributada com substituição tributária, o ICMS da operação ele continua sendo calculado da mesma forma, como se a empresa fosse uma empresa do regime normal, considerando aqui a alíquota cheia do ICMS de 20%, tá? Que seria 18% mais 2% do fundo aqui nesse exemplo. Mas aí agora nos campos aqui relacionados à substituição tributária, a gente tem que informar a alíquota do ICMS-ST de 18%, e o percentual do FCP-ST, o Fundo de Combate à Pobreza ST, é de 2%. Tá? Então, nesse exemplo aqui, um produto com valor de fundo de 2%, eu tenho que formar esse valor do fundo em um campo específico. O sistema vai calcular o valor do fundo, nesse exemplo aqui, de R$ 34,00, né, aplicando a base de cálculo do fundo de 1.700, esse percentual de 2%, calculando o FCP-ST de 34, e vai calcular aqui o ICMS-ST de R$ 106,00, considerando aí a minha alíquota de ICMS de 18%, tá, mas descontando, né, o valor do fundo de combate à pobreza ST. Tá? Então repara que depois da NFE 4.0, se eu somar os R$ 106,00 do valor do ICMS-ST com os R$ 34,00 do FCP-ST, dão os mesmos R$ 140,00 diante da NFE 4.0. Tá? A única diferença é que agora eu tenho que apresentar essas informações em campos específicos. Tá? Então agora vamos para o sistema, para simular esse exemplo no sistema. Primeiro, eu vou lá no cadastro de empresas, tá? Então na nossa indústria sucesso, eu vou trocar aqui o CRT da empresa para Simples Nacional, tá? Porque a gente vai simular aqui a operação do Simples Nacional, né? Então agora eu vou na tela de documentos de saída. Então a forma mais rápida de simular essa operação é clonando, né, um documento de saída. Então eu vou clonar esse documento de saída aqui 34, para gerar um novo documento de saída para a gente simular o exemplo apresentado. Vou editar esse documento de saída. Então no nosso exemplo a gente está tratando uma operação interna, né? Então vou trocar aqui o meu cliente para um cliente no Rio de Janeiro. Vou editar aqui o meu item, tá? Vou ajustar aqui o meu CFOP. Tá? Aqui no caso, como uma operação com substituição tributária, né? Certo até o CFOP 5.401, né? Então vou ajustar aqui. E na parte de tributos aqui, né, eu vou selecionar o meu CST 202, tá, que é tributado pelo Simples Nacional com ICMS-ST e sem permissão de crédito. E aqui nesse quadro aqui, ICMS da operação para suportar cálculo do ICMS-ST, nesse quadro eu preencho as informações como se essa empresa aqui fosse uma empresa do regime normal. Tá? Então, se ela fosse uma empresa aqui do regime normal, como uma operação interna, a gente viu aqui uma alíquota de ICMS de 20%, eu tenho que preencher essa alíquota de ICMS aqui com o valor de 20%, tá? A alíquota cheia, tá? Então, somando a alíquota de ICMS mais o valor do fundo, que nesse exemplo aqui seria 18% mais 2%, tá? E aí aqui no percentual do MVA eu vou colocar 70%, redução de base de cálculo do CMST 0, alíquota do CMST 18%, percentual do FCP retido por substituição tributária 2%. Vou pedir para calcular aqui os meus tributos, tá? Então, enquanto está calculando aqui, a gente avança um pouquinho aqui no nosso artigo, e aí vamos ver como que a tela do sistema tem que se apresentar, tá? Então tem aqui a minha base de cálculo do CMS, como se a empresa fosse uma empresa do regime normal.
R$ 1.000, alíquota de ICMS de 20, valor do ICMS 200. Aí nas informações relacionadas ao ICMS ST, eu tenho aqui o MVA de 70, a minha base de cálculo do ICMS ST de 1.700, minha alíquota do ICMS ST de 18, valor do ICMS ST de 106, base do FCP retido por substituição tributária 1.700, percentual do FCP retido por ST 2, valor do FCP retido por ST de 34, tá? Voltando aqui para o sistema, a gente vê as mesmas informações que foram apresentadas ali no artigo, tá? Então, focando apenas em alguns campos, eu tenho que o valor do ICMS de 200, considerando a alíquota cheia, eu tenho que o valor do ICMS ST de R$ 106, e tem aqui o valor do FCP retido por substituição tributária de R$ 34, coerente com as informações que a gente viu ali no nosso artigo, né? Eu vou salvar aqui o meu item do documento. E aí agora vamos gerar a NFE para esse documento de saída. Vamos salvar aqui o documento. Salvei aqui o documento 35. Vou gerar a NFE para ele. Enquanto está gerando a NFE, vamos voltar aqui para o nosso artigo. Vamos entender como que os campos relacionados ao ICMS vão ser preenchidos no XML dessa NFE. Tá, então aqui eu tenho o CST de ICMS 202, tá, que é um CST específico do Simples Nacional, que é chamado de CSOASN no arquivo XML. Eu tenho MVA de 70, eu tenho aqui o meu valor da base cálculo do ICMS-T de 1.700, percentual do ICMS-T de 18, valor do ICMS-T de 106, base cálculo do FCP-ST de 1.700, percentual do FCP-ST de 2 e o valor do FCP-ST de 34, né? Então repara que eu não tenho nenhuma informação no XML do valor do ICMS da operação, né? Eu só tenho informação do valor do ICMS-T, do valor do FCP-ST. Por quê? Porque é uma empresa que está no Simples Nacional, e aí no Simples Nacional não há o destaque do valor do ICMS da operação na nota e nem do Fundo de Combate à Pobreza na nota, né? Só há esse destaque quando a operação que a empresa está fazendo, o produto está sujeito à aplicação do ICMS substituição tributária. Voltando aqui para o sistema, a nossa nota 102.23 ela está autorizada. Vamos ver aqui o arquivo XML dessa nota. Abrir aqui o arquivo XML dessa nota, vamos avançar aqui um pouquinho no XML, vamos ver aqui as informações relacionadas ao ICMS nesse XML. Então vamos focar só em alguns campos aqui, os campos principais. Então tem a aplicação aqui da situação tributária 202, que é uma situação tributária específica do Simples Nacional. O nosso MVA de 70, a base do ICMS-T de 1.700, percentual do ICMS-T de 18, valor do ICMS-T de 106, valor do Fundo de Combate à Pobreza ST de 34 e o percentual do fundo de 2, a base cálculo do fundo de 1.700. Tá? Então, coerente com o que a gente acabou de ver aqui no artigo. E é importante notar que não temos nenhuma informação relacionada ao ICMS da operação ou ao Fundo de Combate à Pobreza da operação, porque trata-se de uma empresa do Simples Nacional que não tem que destacar o ICMS na geração da nota. Voltando aqui para o nosso artigo, vamos ver agora um exemplo 2. Tá? Então, um exemplo 2 é uma operação interestadual tributada com substituição tributária em uma empresa do Simples Nacional. Tá? Então, as mudanças que aconteceram são muito semelhantes às que já foram apresentadas no nosso primeiro exemplo. Então, dentro do quadro aqui do ICMS da operação, tanto antes e depois da NFE 4.0, a empresa do Simples Nacional tem que calcular o ICMS da operação como se ela fosse uma empresa do regime normal.
Tá? Então não há mudanças entre o antes e depois da NFE 4.0 aqui nesse quadro do ICMS da operação, em especial porque se trata de uma operação interestadual, então não há de se falar em fundos de combate à pobreza no valor do ICMS da operação em uma operação interestadual. Tá? Então o antes e depois da NFE 4.0 aqui, a gente tem a base de 1.000, a alíquota de ICMS de 12, considerando aí uma operação interestadual entre Rio e São Paulo, por exemplo, e um valor do ICMS de 120, tanto antes quanto depois. Agora, no cálculo do ICMS-T, que a gente tem a mudança, que já vem sendo debatida aí, nesse artigo, que na NFE 4.0 a gente tem campos específicos, né, para o Fundo de Combate à Pobreza ST, então tem que separar essa informação. Tá? Então, supondo que esse meu produto aqui nessa operação interestadual, lá na UF de destino, ele tem incidência de fundo de combate à pobreza, supondo que ele tem uma alíquota de ICMS de 18%, uma alíquota de fundo de combate à pobreza de 2%, antes da NFE 4.0 eu informava a alíquota de ICMS-T cheia, de 20%, tá? Então o valor do ICMS-T era calculado como 220, tá? Então era 20% sobre 1.700, né? Dá o valor aí de 340, fazendo essa conta mentalmente, descontando aqui os 120 do ICMS da operação, dá os meus 220 de ICMS-ST. E aí depois da NFE 4.0, agora eu tenho que informar o valor do FCP-ST em um campo à parte. Tá? Então tem aqui o percentual do FCP-ST de 2%, o valor do FCP-ST de 34%, e aí a minha alíquota do ICMS-T agora é 18%, né? Ela tem que ser abatida aí do valor do Fundo de Combate à Pobreza ST, e o meu valor do ICMS-T agora é 186. Repara que se eu somar os 186 de valor do ICMS-T e os 34 de FCP-ST, vai dar os mesmos R$220 de antes da NFE 4.0. Tá? A diferença aqui agora é que eu tenho que separar essa informação em campos específicos. Tá? Então, meu valor do FCP-ST ele é calculado multiplicando a base do FCP-ST pelos 2%, então 1.700 vezes 2% dá os meus R$34 aqui nesse exemplo de FCP-ST, e o meu valor do ICMS-ST ele tem que descontar, né, esse valor do FCP-ST, então ele passa a ser R$186 aqui depois da NFE 4.0. Vamos simular esse exemplo aqui na nossa base de treinamento. A forma mais rápida de fazer essa simulação é clonando o documento. Então vamos clonar esse documento de saída 35. A nossa empresa, a Indústria Sucesso, já está configurada para o regime do Simples Nacional. Eu vou editar aqui esse nosso documento de saída 36. É uma operação interestadual, então vou trocar aqui a nossa pessoa para um cliente em São Paulo. Vou editar aqui o meu item 1, vou trocar aqui o meu CFAP de 5.401 para 6.401, tá? Interestadual. E aí na parte de tributação, vamos focar aqui no ICMS. A modificação que a gente vai ter que fazer aqui é da alíquota do ICMS, que agora é 12%. Né? Então, embora a empresa seja do Simples Nacional, para efeito de cálculo do ICMS-ST, ela tem que calcular o ICMS da operação como se ela fosse uma empresa do regime normal. Tá? Então, esse cálculo aqui é feito como se ela fosse uma empresa do regime normal, então teria aplicação de uma alíquota de ICMS de 12% nessa operação interestadual. Tá, e aqui no ICMS-ST a gente mantém as mesmas informações do exemplo anterior, percentual de MVA de 70%, alíquota de ICMS-ST de 18%, percentual do FCP de 2%. Vamos pedir para calcular aqui os tributos, tá? Enquanto
calcula, vamos voltar aqui para o artigo. Aqui no artigo a gente tem um exemplo aqui da tela do sistema, tá? Que é o exemplo 2. Então aqui no exemplo 2 a gente tem aqui, olha, a alíquota de ICMS de 12, o valor do ICMS 120. Aqui no quadro de ICMS ST a gente tem MVA de 70, o valor do ICMS-T de 186 e o valor do fundo retido por substituição tributária de 34. Tá? Vamos voltar aqui para o sistema, e aí aqui no sistema a gente vê as mesmas informações que a gente viu lá no artigo, né? Focando apenas em alguns campos aqui. Eu tenho o valor do ICMS da operação como se a empresa fosse uma empresa do regime normal de 120. Eu tenho o valor do ICMS-T aqui de 186 e tenho o valor do FCP retido por substituição tributária de R$ 34,00. Então vou salvar. Vou salvar aqui o nosso documento de saída e vou gerar NFE. Enquanto está gerando NFE, vamos voltar aqui para o nosso artigo e entender como é que os campos relacionados à tributação de ICMS vão ser apresentados aí no XML da nossa NFE. Então está aqui, a gente vai ter a aplicação do CST nesse exemplo aqui de 202 de ICMS, que é chamado de CSOSN quando a empresa é do Simples Nacional, no XML. Eu tenho MVA de 70, redução de base cálculo 0, não tem redução de base cálculo nessa operação. Valor da base cálculo do CMST 1.700, percentual do CMST de 18, valor do ICMST de 186, valor da base cálculo do Fundo de Combate à Pobreza ST de 1.700, percentual do Fundo de Combate à Pobreza ST de 2% e valor do Fundo de Combate à Pobreza ST de R$ 34,00. Ok? Voltando aqui para o sistema, o nosso documento de saída 36 teve a NFE 102.24 autorizada. Vamos ver o arquivo XML dessa NFE. Abrindo aqui o arquivo XML, vamos avançar aqui para os campos relacionados ao ICMS. Tá aqui. Tá, e aí nesses campos aqui vamos focar apenas em alguns campos. Então tem aqui o CST 202, o meu MVA de 70, a minha base cálculo de 1.700, o meu valor do ICMS-T de 186, o meu valor do Fundo de Combate à Pobreza ST de R$ 34,00. Tá? Então, coerente com o exemplo que a gente acabou de ver no nosso artigo. E aí perceba também que a gente não tem nenhuma informação aqui referente ao valor do ICMS da operação, né? Porque é uma empresa do Simples Nacional. A empresa do Simples Nacional não destaca o valor do ICMS da operação na NFE, apenas quando a empresa do Simples Nacional está fazendo uma operação sujeita à substituição tributária, então tem que haver aí a apresentação dos campos relacionados à substituição tributária, e agora na NFE 4.0 tem que haver essa separação aí do valor do Fundo de Combate à Pobreza ST no XML da NFE. Ok? Então com isso a gente termina a apresentação aí dos exemplos típicos aí da aplicação do Fundo de Combate à Pobreza ST em empresas do Simples Nacional, com a migração aí para a NFE 4.0.